É o Tomil novamente da Nippon Bonsai, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho dessa planta, que é uma planta que eu comecei o trabalho dela há um tempo atrás, e agora nós vamos dar um segmento para ela, tá bom? Não sei se vocês assistiram o capítulo anterior, né, do trabalho anterior, mas nós fizemos algumas podas radicais e tal, numa planta tropical. Passamos os arames e agora está na fase de tirar esses arames. Algumas estão já até marcando, né, o galho. Então a gente tem que tirar esses arames aqui, senão ele vai começar a marcar muito os galhos, tá bom? Então vamos dar continuidade hoje. Vamos estar tirando esses arames. O ideal dos arames, qual que é? É sempre cortar. Porque a partir do momento que você tenta tirar o arame de outra forma, tentar salvar esses arames, algumas vezes na hora que você for tirar ele, você pode quebrar ou danificar esse galho, né? Então o seu trabalho é em vão, você perdeu um galho, perder um galho é irreversível, né? Então o ideal para essa situação é que a gente realmente corte o arame, tá bom? Esse arame aqui é um arame de alumínio, tá? Pode ser usado o arame de cobre, mas nas plantas tropicais eu tenho usado o arame de alumínio, tá bom? Nas coníferas, de preferência, a gente tem usado o arame de cobre, tá? Qual a diferença do arame de cobre e do alumínio? O arame de cobre, ele tem maior resistência, né? E com diâmetros menores do arame você consegue dar movimento aos galhos, enquanto que o alumínio ele é mais mole, né? Então a gente tem que usar bitolas um pouco maiores para dar movimento ao galho, tá? Um detalhe do arame de cobre é que para que você trabalhe com o arame de cobre, antes de você, como ele é muito resistente e duro, nós aquecemos ele, né, numa temperatura que chegue a alterar as moléculas de carbono, e aí o cobre ele amolece. Na hora que você estiver aramando com o cobre, você, depois de 3, 4 movimentos no cobre, o cobre endurece, ele enrijece novamente, tá? Então é importante que você, com o arame de cobre, tenha mais cuidados, porque se você aramar e começar a mexer muito com o arame, ele fica muito duro e você não consegue tirar ele da posição. Então aqui nós já estamos finalizando aqui essa parte, né? Vocês observam, olha, aqui ficou a marca do arame, né? Então passou um pouco tempo da gente ter tirado esse arame aí, tá bom? Qual que é a ideia depois disso, depois de tirar esse arame aqui? Nós vamos transplantar. Primeiro eu vou fazer uma revisão aqui da estrutura da planta, né? Nós já estamos começando a chegar na primavera agora, então já está na hora da gente fazer o transplante, trocar esse substrato aqui dessa planta, né? Que
é um substrato que não é adequado para essa planta. Lembrar, como eu comecei a falar sobre esse vídeo aqui, essa planta, ela era uma planta de jardim, né? Uma topiária. E nós escolhemos uma topiária, fizemos a poda radical. Vocês podem ter a oportunidade de estar vendo o vídeo anterior, os vídeos anteriores dessa planta tropical, poda radical, etc. No capítulo anterior nós mostramos lá como, né? Procurem lá como fazer um pré-bonsai, um bonsai de uma topiária, uma planta tropical de jardim, né? Então ela veio nesse pote aqui e depois a gente fez algumas podas e tal para a gente chegar a um pré-bonsai, né? Esse é o objetivo. Nós estamos tentando chegar aqui num pré-bonsai para depois se transformar num bonsai, tá bom? Então aí é uma sequência aí para vocês poderem realmente chegar a fazer um bonsai, né, de uma topiária aí, de uma planta de jardim, tá? Bom, agora nós já tiramos os arames, né? Vocês podem observar aqui, realmente marcou um pouco o arame, mas com o tempo ele vai fechando, né? Um outro detalhe, gente, é sobre essa questão dos caroços, né? A gente depois tem que ir tirando com o tempo, viu? Vamos ter que dar uma melhorada. Agora, se vocês observarem aqui, ó, vamos falar sobre conicidade, né? Conicidade. Se vocês observarem, aqui a planta vem, como eu comentei nos vídeos anteriores, ele vem grossa e faz um movimento para cá e teoricamente teria que fazer um movimento para lá. Só que observe o seguinte, que esse movimento aqui vem aqui e essa parte aqui, ó, ela tem uma grossura e mantém essa grossura aqui. Nós vamos ter que disfarçar um pouco essa parte que não está mostrando muito bem a conicidade, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui no meio e ele vai amenizar. Então, deixa eu virar aqui assim, ó. Vamos virar para lá, deixa eu pro lado. Aqui assim, ó. Então ele vai amenizar essa grossura aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, com uma serrinha delicada, tá? E eu vou tirando, né, vagarosamente em partes, para não machucar muito, né? Então, para mostrar, diminui a sensação dessa grossura aqui, né? Essa parte de cima aqui, tá? Então, pessoal, dá uma olhada aqui, olha, assim, ó, como que tava antes, né? Ele quase que ficou como se fosse um galho aqui, entendeu? Essa é a ideia. Essa é a ideia do trabalho nosso aqui, tá? Também nós estamos com esse calombo aqui, né? Então vamos dar uma amenizada, já que eu tô com essa serrinha aqui, mas pode ser feito com alicate, viu?
né? Vamos fazer um acabamentozinho aqui, ó, arredondar ele, né? E com o tempo isso tudo vai se fechando. O que acontece é isso aí, é que você fez uma primeira ação, que é a ação das podas radicais e tal, e com o tempo isso tem que ser corrigido com o tempo, certo, gente? Então não tem jeito, tem que esperar aí o momento, tudo, para poder realmente fazer com que a sua planta realmente se transforme num bonsai, né? Tiramos o caroço que tem aqui, com o tempo ele vai engrossando aqui, vai fechando, né? E aqui já foi, então, deu aquela amenizadazinha. Tudo bem, gente. Eu vou fazer algumas podas agora aqui. E tem alguns galhos muito grandes e tal, muito compridos. E precisamos dar uma diminuída aí, né? Aqui eu deixei longo para engrossar mesmo o primeiro galho, né? Então, para pegar força, né? Mas agora eu quero estimular a ramificação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir então o tamanho delas, tá? Aqui é o ápice, né? Aqui, como ele é o ápice, o que está acontecendo aqui? Eu deixei para essa coisa comprida aqui, para engrossar essa parte aqui. Depois que ela ficar grossa aqui, aí eu vou cortar aqui. Por enquanto eu vou deixar, tá certo? Então tá. Basicamente é isso aqui, e aí depois nós vamos fazer o transplante. Agora nós vamos tirar aqui o extrato, né? Você vê que é um torrão duro. Eu vou ter que vir aí com material aqui. Nós vamos tirar aqui, ó, ao redor. Vê que é um barro único, né? Um barro duro, né? Para o bonsai ele tem que estar aí para ir num vaso menor. Ele tem que ter bastante raiz fina e muito bem drenado o substrato, certo? Nos vídeos anteriores a gente comentou também sobre o tipo de substrato que nós vamos usar. Tem raiz, né? Tem raiz fina, mas você vê que as raízes finas dela não são boas. Podia ter em maior quantidade, próximo ao tronco aqui, são as melhores. Então cuidar com essas raízes finas aqui próximo ao tronco. Só olha só, se vocês observarem agora, nós temos um problema, as raízes muito profundas, né? E num primeiro momento, eu poderia tirar logo aqui assim e tal, e fazer nessa altura aqui essa planta. Mas a gente pode sacrificar essa planta. Então a minha ideia é cortar a raiz em 2 tempos, né? Então vamos fazer num primeiro momento uns cortes mais não tão radicais da raiz, preservar alguma coisa, né, aqui embaixo, e depois no segundo momento nós acabamos de cortar, porque o que acontece?
muito dessas raízes aqui estão nutrindo a planta lá em cima, né? E se eu cortar aqui, muito aqui em cima, onde é o certo mesmo, nós vamos perder muita raiz aqui, viu? Então vamos tentar preservar neste momento. E depois num segundo momento, a gente então faria esse corte aí dessa raiz, né? Porque o que acontece, ó, tá muito alto aqui, para ir para um vaso de bonsai não daria certo. Então nós vamos plantar agora neste momento assim, estimular a ramificação das raízes aqui em cima, né? E aí depois eu venho aqui e corto mais para deixar, para conseguir entrar num vaso de bonsai, né? Certo? Então essa é a ideia. Agora nós vamos aqui plantar ela, né? Tá certo? Rapidamente. Primeiro vamos colocar o substrato no fundo aqui. Eu já vou posicionar mais ou menos na angulação que eu quero. Lembrar que ela estava nessa posição, agora eu posso colocar ela inclinada já na posição para falar sobre o primeiro galho aqui, o patamar. Então já vou colocar ela nessa inclinação. Nós já vamos plantar ela aqui, né? O importante é sempre cuidar da desidratação das raízes finas, né? Esse nosso substrato aqui, 25% de pedrisco, 25% de caco de telha, 25% de terra vegetal e 25% de casca de pinos tratada, tá bom? E agora o que nós vamos fazer? Como sempre, né? Achar os bolsões de ar para complementar, né? Não deixar nenhum ponto aqui assim sem o substrato, que fica bolsões de ar. Agora já plantamos ele aqui, tal, na posição. Agora eu vou passar uns arames, fazer uma aramação. Lembrar sempre que a aramação tem que ser numa angulação que não estenose o galho. A razão da aramação então é apenas para dar movimento, né, ao seu galho. Não restringe nenhum tipo de crescimento. Obviamente que se você deixar galhos ladrões crescerem mais. Então aqui, pessoal, vamos dar continuidade, né? É uma parte bem importante agora, por isso que quero chamar a atenção a vocês. Eu já fiz uma parte aqui já embaixo, né? Se vocês observarem. E agora essa parte aqui que eu vou fazer, né, que é uma parte que realmente é importante a gente estar acompanhando, vocês estarem acompanhando. Então é uma parte muito grossa, né, dos nossos galhos. Vou apoiar de um lado aqui, vou apoiar do outro. Essa ponta aqui, como eu comentei, ela vai para a parte de engrossamento, né? Então eu vou deixar ela aqui ainda, para ela pegar força. Seria um galho de sacrifício, no futuro nós vamos tirar, né? Se alguém tinha dúvida sobre o que era galho de sacrifício, é isso aí. Nós deixamos ele por um tempo,
e depois retiramos eles porque nós queremos que ela engrosse, né? Então tá aqui, ó. Queria mostrar mais isso aqui, ó, a ponta dela. Só que eu quero o quê? Quero mudar o movimento dela, então eu vou aqui fazer um movimentinho para cá. Ver que só esse movimento já mudou alguma coisa nessa planta, né? Agora ela fica nessa posição, essa parte aqui é a parte posterior. Vou baixar o galho aqui. Fazer o fundo, né? Porque o bonsai é tridimensional. Gente, então basicamente, ó, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Aqui eu já fiz uma parte da copa, certo? Ó. Uma parte. Esse ápice vai ficar nessa posição, tá? E agradecer aí novamente a vocês, a audiência. Gostaria que vocês aí participassem, dessem um joinha para mim aí. Agradecer novamente aí o pessoal que tem me acompanhado no nosso canal. Até mais aí.